Bom, pessoal, então vamos começar o nosso Face Awards 2017, primeira edição aqui no Brasil. Comecei igualando toda a minha pele com um tonzinho de base. Você pode usar BB Cream também, se preferir, fica a teu critério, tá bom? Vou começar pelo rosto. Na parte dos olhos eu peguei uma base de sombra preta, aqueles potencializadores para sombra preta, sabe? E apliquei assim de forma meio que aleatória, esfumando esse produto, deixando ele mais intenso na pálpebra móvel e esfumando ele para as laterais. Ele vai ser a nossa base para as nossas sombras verdes, né? Para ajudar a sombra verde a ficar um pouco mais pigmentada, mais intensa do jeito que eu queria. Eu comecei aplicando as sombras verdes, elas têm um fundo assim meio turquesa, que foi essa paleta de sombras que eu quis trabalhar, tá? Eu comecei aplicando com um pincel de esfumar, mas não tava chegando na pigmentação que eu queria. Então depois eu troquei por um pincel de pálpebra móvel, né? Aqueles pincéis mais chatinhos. Olha só como ficou diferente a pigmentação das sombras, né? Então eu mantive o pincel de esfumar só para as laterais para realmente dar acabamento nessa parte da maquiagem, tá? Fiz todo o preenchimento na parte superior e na linha abaixo dos olhos também, ali na pálpebra inferior, tá? E com o pincel língua de gato e um pouquinho da base eu fiz esses recortes, porque assim, os desenhos de alguns peixes eles são bem recortados, são perfeitinhos assim e tal, né? Então eu quis dar essa referência para maquiagem. Apliquei lápis preto na linha d'água por fora, selei com sombra preta e com essa mesma sombra preta, com um pincelzinho de esfumar mais preciso, eu dei mais precisão e mais profundidade para a região dos meus olhos, né? Então essa parte da base do nariz, canto externo e canto interno dos olhos, ficou quase como se fosse uma pálpebra à luz, né? Então a mesma coisa que eu fiz de um lado, agora eu vou fazer do outro, tá? Aí na parte da maçã eu quis fazer aquele efeito meio de peixinho, sabe? Boquinha de peixe, então eu fiz um contorno bem pesado, primeiro com base marrom. Com base marrom eu digo um pó marrom, né? E depois eu entrei com as nossas sombras, mesma sombra que eu usei no olho, eu usei pra fazer um contorno também, pra gente ficar na mesma paleta de cores, tá? Fiz esse contorno também na parte da mandíbula e queixo, e até aproveitei e arrastei um pouco dessa cor pro pescoço, porque vai me ser útil pra próxima etapa da maquiagem, na hora que eu for fazer o body painting, tá? Aí com o mesmo pincel de corretivo e a base, eu recortei um pouco só pra gente manter a questão da harmonia do desenho, que a gente fez bem recortadinho ali na parte do olho. Vamos fazer na parte da mandíbula também. Agora a parte mais tensa, segura na mão de Deus e vamos. Tô aplicando cola, tipo uma Spirit Gun, tá? É uma colinha pra colar as nossas cerinhas que a gente vai trabalhar. Dê essas batidinhas, gente, dica de amiga pra quem for trabalhar com essa cola, tá? E vou aplicar a cerinha, fiz tipo uma minhoquinha assim com a mão, como se fosse uma massinha de modelar, apliquei. E com a espátula eu vou moldando essa cera pra minha pele. No começo, como vocês podem ver, eu tava fazendo errado. Era pra eu ter levantado a cera, ter moldado ela pra cima e não pra baixo. Tanto que eu até mostrei essa parte aí do erro pra vocês, tá? Eu recortei essa parte, acabei deixando a parte de baixo, removi a parte de cima e moldei toda a parte de baixo aí, moldando essa cera no meu rosto para ela ir sumindo. E depois apliquei de novo a cola e fiz a parte de cima tudo de novo. Apliquei uma nova cerinha e fui moldando ela com a minha espátula umedecida de removedor, tá? Um removedor específico para depois tirar essa cola do rosto, porque não é de Deus tirar essa cola do rosto, tá, gente? Só vou avisando, quem avisa amigo é, tá? E vou moldando. Essa é a parte mais chata da maquiagem. E eu ainda fui inventar de fazer guelras, não só no rosto, mas no pescoço e no colo. Então a pessoa que levou 12 horas para fazer uma maquiagem, né? Linda. Enfim, finalizando as guelras, eu tô aplicando tipo um selante, também é um produto específico. Pra quê? Pra eu deixar essa cerinha mais durinha, ela vai ficar mais firme, pra quando eu for trabalhar com ela com as sombras e dar profundidade e tudo mais, ela não ficar se mexendo. E, como vocês podem ver, mesma coisa foi feita do outro lado do rosto. Coloquei rapidinho pra gente ficar mais dinâmico aqui no nosso vídeo, certo? Então agora eu vou voltar com as sombras que eu usei também. A gente vai continuar com a mesma paleta de sombra, tá? Vou aplicar a sombra verde e vou começar aí agora a, assim, mesclar essas guelras no meu rosto. Vou fazer o máximo possível, porque às vezes
Tem alguns pontos da cerinha que eu não sei porque que às vezes não pigmenta até as sombras, Deus me ajude. E vou fazer principalmente o sombreamento na parte de baixo das guelras para realmente parecer que tá pra frente, que tá pra fora, né? Então essa parte toda que a gente vai trabalhar agora é tudo luz e sombra. A gente vai sombrear o que a gente quer dar profundidade e a gente vai clarear o que a gente quiser trazer pra frente. Tanto que depois que eu fiz toda essa parte de sombreamento, primeiramente com as sombras verdes, depois eu até entrei um pouquinho com sombra preta com pincel até mais chanfradinho, para realmente ficar bem aparente esse recorte da guelra, eu entrei com uma sombra turquesa assim, cintilante, porque se a gente for olhar assim, fotos e etc, de peixes e sereias e tudo mais, eles têm assim, as caudas, as escamas, as guelras são todas cintilantes, né, tem um certo brilho. Então, para não ficar um aspecto opaco, eu apliquei a sombra cintilante turquesa misturada com um pouquinho de branco. Depois eu entrei com um iluminador prateado, sim, iluminador prateado, quem diria que eu teria um iluminador prateado na maleta, mas tenho. Apliquei e fiz toda essa junção aí da parte da maçã pra realmente dar mais brilho, né, amor? Porque já falei, peixe não é opaco nem aqui, nem na China, né? Esse mesmo iluminador apliquei nos pontos altos do meu rosto, então nariz, base do nariz, ponto do nariz, testa, arco do cupido e queixo. E assim deixamos um pouco de lado o rosto. Bora pro corpo. Não é necessariamente, assim, você não precisa necessariamente fazer o corpo, tá? Mas bora lá. Peguei uma base que é ativada por água, peguei uma tinta que é a base de água, que a gente ativa por água, tá? Eu usei as mesmas tintas para fazer o Zoom Pop Art, que vocês já conhecem aqui no canal, então quem quiser conhecer mais, só assistir o vídeo. E pintei todo o meu corpo, até braço, colo, até onde vocês estão vendo com essa tinta. Depois, gente, eu acabei desenhando as escamas uma por uma, sim. Estou desenhando com delineador em gel preto e um pincel de detalhe de pontinha bem fina e fui desenhando uma por uma. Eu até, gente, fiz aquela prótese de gelatina. Foi a primeira vez que eu brinquei com esses negócios, sabe? E depois assim, até deu certo a prótese, mas eu não tava conseguindo colar o negócio no meu corpo, então acabei deixando quieto. Bora lá, vamos desenhar as escamas uma por uma, né? Fazer o quê? Não vai ficar tão realista como eu queria, mas faz parte, né? E agora com a tinta turquesinha aí, essa verde água que eu apliquei no colo todo, misturada com um pouquinho de preto, eu vou fazer o sombreamento todo ao redor dessas escamas, vou até sombrear também algumas partes do corpo, aproveitar esse pincel e sombrear algumas partes do corpo também, tá? Até pra parecer que essas escamas estão sumindo, a gente tá vendo assim relevos de escama numa parte, numa hora não vê, sabe? Como se tivesse um foco de luz em algumas partes da maquiagem. E depois com uma esponja assim bem irregular, como se fosse assim aquelas esponjas de lavar louça, eu tô aplicando uma tinta da mesma marca, uma tinta verde, um pouco mais escura, com outro fundo, pra gente dar essa diferença de tons da pele, da coloração da pele do peixe ou da sereia. Fiz a mesma coisa também com uma tinta roxinha, com uma tinta lilazinha, só pra gente não ficar tudo no verde, certo? Tudo que a gente fez ali na parte de cima, a gente vai fazer agora na parte do pescoço. Então eu vou sombrear toda essa parte aí abaixo da mandíbula, queixo. Vou fazer todo o sombreamento ali ao redor da clavícula, tal. Todas aquelas profundidades que a gente sente no nosso corpo, eu vou sombrear ali no pescoço, onde provavelmente eu vou colocar as guelras, tal. Ali na parte do ombro também, para eu quis dar um pouco mais de profundidade. Fui sombreando com as nossas sombras verdes, tá? E todo aquele processo que eu fiz no rosto, gente, colinha, massinha, né, a cerinha, vai lá com a espátula, tudo que a gente fez ali no rosto, eu fui inventar de fazer no pescoço e no colo também. Então mais três guelras para um lado, 3 guelras para o outro e depois mais 2 no colo, porque eu não quis deixar assim o colo como se não tivesse nada, sabe? Então bora lá, tanto que a pessoa ficou um tempão sentada trabalhando com esse negócio. Mas, né, comprometimento é assim, amor. Até acelerei um pouquinho para o vídeo ficar mais rapidinho. Então, toda essa parte aí, vocês já viram na parte do rosto. Cola, cerinha, né? Espátula, passo o selante e depois começa a dar acabamento. Passei a tinta
pra me ajudar na fixação das sombras, tá, gente? Porque às vezes a gente passa o selante, tal como eu mencionei anteriormente, parece que a sombra não fixa na cerinha, tá? Então eu faço essa base aí, ou às vezes com própria base de maquiagem ou tinta, pra ajudar na pigmentação das sombras e na fixação também, tá? Então, por isso que eu fiz essa parte com a tinta. Fiz isso em todas as guelras e depois eu fiz todo aquele processo de sombreamento e luz nas guelras, né? Sombreando ali com o preto, com os verdes na parte de baixo, na parte de cima, passando as sombras cintilantes para dar o efeito de brilho nas guelras. Agora, toda a parte de finalização, eu até apliquei um pouquinho de lápis roxo ali nas escamas. Em algumas sobras, a gente dá esse efeito de que algumas estão com coloração diferente das outras, né? Aquela brincadeirinha de luz e sombra básica. E dei assim fiz umas pintinhas com tinta branca, porque alguns peixes têm essas pintinhas no corpo, até também pra gente dar essa ilusão de mais brilho na pele do peixe, né? Então eu fiz todas essas pintinhas brancas para realmente essa ilusão de brilho na pele, tá? Tanto que depois eu fiz no rosto também com a tinta branca e com a tinta roxa também, pra gente não ficar assim tudo com só verde, verde, verde. Vamos finalizar ali agora o rosto, né? Na boca eu acabei fazendo uma boca também que remetesse um pouco às escamas, então eu apliquei gloss incolor, tá? Fiz até um fundinho assim um pouco com lápis, só pra minha boca ficar com uma coloração um pouco diferente, mais no centro. E depois eu apliquei aqueles glitters hexagonais, que eles remetem muito, né? Parece muito assim escama de peixe, aqueles glitters hexagonais, né? Então eu apliquei ele assim nessa corzinha meio rosinha, lilazinho, pra gente remeter essa outra paleta de cores que eu quis trabalhar no peixe também, ou na sereia, que foi aí o verde, o roxinho, né? Variações de verde, tá? E depois com os mesmos glitters hexagonais, só que na cor verde, né? Eu acabei dando esse acabamento na parte lateral, ali acima da sobrancelha, na parte das têmporas do rosto, com glitter hexagonal e também com glitter normal, com glitter menor, de tamanho menor, até para ter um acabamento mais bonito. E você vai colocar tanto glitter na cara que depois você vai se arrepender na hora que você for tirar essa maquiagem, tá, amor? Mas bota que fica lindo, tá? Porque peixe é brilho, peixe é sinônimo de brilho, amor. Agora, finalizando o outro lado. Bom, gente, na parte do cabelo vocês podem fazer N coisas. Eu acabei comprando um gel, tá? E fiz esse efeito molhado, como se eu tivesse acabado de sair da água, assim, sabe? E assim a gente finaliza a nossa primeira maquiagem do desafio.